Estados Unidos retiram Alexandre de Moraes e Viviane Barsi da lista de sanções da Magnitsky. Informação oficializada pelo Departamento do Tesouro americano. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. É a notícia bomba dessa sexta-feira. Viramos a página da violação dos direitos humanos? Bom, a gente vai conversar agora com o Ivan Kleber, que vai trazer aqui atualizações para a nossa audiência a respeito de tudo que está acontecendo. Ivan Kleber, mais cedo, hoje, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que acompanha aqui o Jornal da UES, segunda edição. Tivemos, então, a oficialização da retirada da aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, sua esposa, e também, Geisiane, ao Instituto Lex, que é o instituto associado aí ao ministro Alexandre de Moraes. A decisão foi anunciada já, inclusive, no site oficial ali da Secretaria de Tesouro, que faz esses comunicados, e também o nome do ministro Alexandre de Moraes foi retirado da lista OFAC, o FAC, justamente que indica a aplicação da Lei Magnitsky. Essa notícia ela já havia sido ventilada, e inclusive a revista Oeste publicou um artigo, Carlo Cauti e o Salgueiro, há 2 semanas atrás, sobre essa possibilidade, em base a fontes, obviamente, e agora nós temos a confirmação. Geisiane, o que eu pude apurar até o momento, mas obviamente que ainda estamos no campo da especulação, não posso cravar isso 100% aqui para nossa audiência, mas é que foi uma decisão do próprio presidente Donald Trump. Ele, em primeira pessoa, então, pediu a retirada do ministro Alexandre de Moraes da aplicação da Lei Magnitsky, o que nos leva a acreditar aí que muito provavelmente foi uma decisão política. Entra em contradição com as próprias políticas do presidente Trump, da administração Trump, em relação ao Brasil, entra em contradição com a carta que ele, Trump, enviou, a melhor dizendo, mais de uma carta, foram 3 cartas, em que falava da questão da perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, apoiadores e familiares. Desde então, a situação política e até mesmo pessoal do presidente Bolsonaro piorou. Ele está preso, e conforme nós sabemos, e isso, então, essa decisão do presidente americano entra em contradição com isso e com a atual política de retirada na influência da China e da Rússia do hemisfério, e também com toda a questão envolvendo a liberdade de expressão. Geisiane, nós também aqui podemos especular, obviamente que nós estamos ainda apurando as informações, algumas talvez a gente precise de mais tempo para confirmar ou não, mas nós podemos adiantar aqui para a nossa audiência a possibilidade de que os vistos de entrada nos Estados Unidos que foram retirados a autoridades americanas, brasileiras, em julho, outros ministros da Suprema Corte que perderam o visto de entrada nos Estados Unidos, a essa altura, muito provavelmente terão seus vistos de volta para entrar nos Estados Unidos. Nós não temos ainda nenhuma confirmação oficial disso, mas a gente pode presumir, Geisiane? Afinal de contas, a Lei Magnitsky era o grau mais alto da aplicação ali de sanções a uma autoridade brasileira. Se foi retirado esse nível mais alto, muito provavelmente os demais, serão devolvidos, então, e essas sanções retiradas. Nós podemos aqui também especular qual foi a negociação, o que o presidente Lula teria prometido ao presidente Trump para conseguir esse acordo. Essa matéria da revista Oeste, se não me engano, no dia 3 ou dia 4 de dezembro, acho que foi no dia 4, ela já adiantava alguns pontos da negociação ali, inclusive a retirada, a concessão de um serviço de internet, a Starlink. Nós também tivemos a questão envolvendo terras raras e também a promessa do governo brasileiro de ajudar os Estados Unidos a combater o crime organizado. Está aí na tela para a gente, então, a matéria da revista Oeste, que basicamente adiantou no dia 4 de dezembro o que nós estamos vivendo hoje, neste dia 12 de dezembro. É muito provável que o presidente Trump tenha tomado essa decisão nos últimos dias e ela tenha entrado em vigor, então, nesta sexta-feira, dia 12, Geisiane.
Ivan Kleber, nós sabemos que quando a Lei Magnitsky foi aplicada, primeiro que são sanções distintas, a sanção da carta Donald Trump é uma e a sanção Magnitsky é outra, são sanções distintas, mas quando a Magnitsky foi aplicada, havia também a especulação a respeito das falas do Lula no BRICS, a influência do BRICS, a história de moeda única, aquelas alfinetadas bem diretas e objetivas ao Donald Trump. Isso poderia entrar dentro dessa série de fatores que causou ali primeiro uma pressão do próprio governo americano para dar ali realmente uma cutucada também de volta dentro do governo petista. E a minha pergunta também é em relação ao PL da dosimetria. A gente sabe que o Christopher Landau mencionou o PL da dosimetria, se isso seria algum tipo de sinalização positiva ao governo americano. Com certeza para as duas, começando pela questão do BRICS, desde que iniciaram aí essas negociações, né? E a gente sabe hoje que o primeiro passo de uma negociação direta entre Brasília e Washington foi dado lá, muito provavelmente em setembro. E sim, nós podemos presumir que a questão, as declarações do Lula, que dizia da questão de retirar o dólar como moeda de transação internacional, tudo isso tenha influenciado na decisão do presidente americano Donald Trump. É muito bom você trazer essa questão, porque no fim de semana que aconteceu a cúpula do BRICS, que foi realizada no Brasil, nós tivemos essas declarações do Lula, outras declarações também, em tom provocativo aos Estados Unidos, e a cúpula do BRICS foi na primeira semana de julho. Bom, dias depois, nós tivemos a publicação das cartas do presidente americano Donald Trump. E depois, no dia 30 de julho, a aplicação da Lei Magnitsky. Então, quando a gente olha a ordem cronológica, a gente realmente vê uma conexão entre esses fatos, né? E a publicação ontem à noite do Christopher Landau, que ocupa o cargo que seria, vamos resumir aqui, né, para a nossa audiência entender, uma espécie de vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o cargo abaixo ali do Marco Rubio. Ontem à noite ele disse que os Estados Unidos saudavam a aprovação do projeto de lei que ficou conhecido como dosimetria no Brasil. Ele não cita essa palavra dosimetria, mas que ele via como um primeiro passo do Congresso brasileiro para combater abusos, que ele cita ali, que é principalmente ligada à instrumentalização de políticas, né, no sistema de política, no sistema judiciário. Se o Christopher Landau estava a par 100% daquilo que foi aprovado no Congresso, eu não tenho como responder essa pergunta, Gesiane. Acho que só o próprio Christopher Landau poderia nos responder isso. Mas o fato é que essa dosimetria não agradou a oposição no Brasil. Se ela, de alguma maneira, entrou na mesa de negociação para a retirada da Lei Magnitsky, muito provavelmente nos próximos dias a gente vai descobrir, até porque o lado brasileiro deve ter feito promessas importantes, concessões, e agora é hora de entregar essas concessões e promessas. E aí a gente vai entender até onde a PL da dosimetria entrou na negociação, ou se foram somente aqueles pontos abordados na matéria da revista Oeste no começo do mês de dezembro. Gesiane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.